Welcome everyone, welcome back to the show. It's your host Danny Haifong. I'm joined by Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Estou aqui com os analistas e comentaristas geopolíticos Alina Sinofantos e Kajot Ngo. Muito obrigado por estarem comigo. Vamos começar imediatamente. Apertem o botão de curtir à medida que entrarem. Queremos começar com as notícias de última hora. A grande mídia ocidental está agora noticiando, depois que o Irã afirmou ter abatido um caça F-15E sobre Teherã desta vez. Vou abrir aqui a matéria sobre isso. Dizem que um dos tripulantes foi resgatado após uma operação de resgate complexa. O Irã afirma que também atingiu um helicóptero que realizava essas operações de resgate. Um desdobramento interessante disso, sobre o qual vocês dois podem comentar, é que a mídia iraniana enviou uma mensagem por meio do governo que vou reproduzir aqui sem som. Basicamente, o que esse relatório está dizendo é que se alguém nas Forças Armadas, no Exército ou entre os civis, porque não está claro quem, tiver sido abatido ou conseguido escapar, e você entregá-lo vivo às forças de segurança, receberá uma grande recompensa. Então, agora há uma verdadeira caçada acontecendo em torno disso. Talvez eu possa começar com você, Kurota. Você sabe, Donald Trump fez um discurso apenas 24 ou 36 horas antes disso, dizendo que o Irã estava acabado. Suas defesas aéreas tinham sido destruídas, sua marinha tinha sido destruída, seu sistema de mísseis tinha sido destruído. Parece que, a cada hora que passa desde que ele disse isso, algo novo acontece. A Amazon acabou de ser atingida no Bahrein. Os serviços de nuvem deles estão fora do ar. Vou buscar as últimas atualizações enquanto você fala, mas reaja a esse acontecimento. E diga ver essa guerra agora que entramos no segundo mês. Com licença. Bem, o que parece é que está bastante claro que o Irã tem dominância na escalada, uma superioridade estratégica, principalmente porque consegue alcançar seus objetivos estratégicos enquanto os Estados Unidos são incapazes de impedir qualquer um deles. Ou seja, não conseguiram promover uma mudança de regime, apesar do que afirmam. Não conseguem abrir o Estreito de Hormuz, não alcançaram a desnuclearização, não controlam nenhum do petróleo. Portanto, todos os seus objetivos estratégicos fracassaram. E agora também é possível ver que estão falhando taticamente e operacionalmente. O que vemos na derrubada do F-15 e na possível derrubada do Black Hawk quero dizer, isso é um desastre. Está no nível de Mogadíscio. Sabe, toda vez que os Estados Unidos entram em um campo de batalha, em um teatro de operações, afirmam ter domínio aéreo e domínio marítimo. E vimos muito rapidamente que o domínio marítimo foi imediatamente reduzido. Os Estados Unidos ficaram cegos, tiveram seus radares e seus AWACS derrubados e agora nem mesmo possuem domínio operacional local. Se um F-15 é abatido, muito provavelmente com armamento portátil, isso mostra que há algo muito seriamente deficiente no nível operacional. Então, eu acho que isso isso já sinaliza ao mundo que os Estados Unidos não sabem o que estão fazendo, que se meteram em algo muito além de sua capacidade, e que mesmo nesses tipos de pequenas operações, nas quais os Estados deveriam ter domínio, já não são mais capazes de atuar de forma eficaz. Sim, bem, Alina. Há algo em que você queira aprofundar? Considerando o fato de que ouvimos que até o CENTCOM apagou tudo. Eles tentaram negar que isso aconteceu. Eles têm negado tudo o que vem acontecendo. Basicamente, tudo que o Irã afirma ter atingido e atacado quando se trata de aeronaves dos Estados Unidos. Qual é a sua reação? Sim, acho que eu concordaria com tudo o que KJ disse. Até este ponto, vimos os Estados Unidos adotarem uma espécie de apagão geral em relação ao que realmente está acontecendo, enquanto repetem as mesmas falas sobre como derrotaram as capacidades de defesa do Irã, têm domínio aéreo e destruíram a marinha. Quero dizer, parte disso é obviamente uma superestimação, ou melhor, uma inflação artificial,
do que a marinha iraniana era desde o início, a fim de criar essa espécie de falsa ideia de vitória da qual os Estados Unidos realmente precisam. Mas no fim das contas, o que estamos vendo agora é a aplicação bem-sucedida da estratégia militar do Irã, que sempre foi, obviamente, destruir completamente os centros de comando e comunicação na região. Porque todas as bases que foram atingidas, todos os sistemas de radar que foram atingidos, do ponto de vista operacional, esses são os sistemas usados para conduzir esse tipo de operação. E agora, quero dizer, isso tem sido relatado até mesmo pela mídia israelense, assim como nos Estados Unidos, principalmente pela mídia israelense, que os Estados Unidos estão agindo parcialmente às cegas, se não mais do que isso. E são esse tipo de implicações que basicamente vão continuar a se desenrolar, porque os Estados Unidos não têm mais a capacidade de se comunicar sobre suas operações dentro do Irã. Então, se há algo a se tirar disso, é que a estratégia do Irã tem sido bem-sucedida, que tudo o que o Irã afirmou até agora, ou pelo menos a grande maioria em relação aos seus ataques, tem sido preciso. E se os Estados Unidos continuarem a operar na região, considerando o quanto sua infraestrutura militar foi gravemente danificada e afetada, porque acho que foi o New York Times que noticiou que cerca de 11 bases também foram fortemente danificadas, 11 bases americanas na região foram completamente, acho que eram 13, Alina. Acho que foi ainda mais do que isso. Acho que foram 13, mas continue. Acho que li que foram 11 de 13, mas posso estar enganado. Esse é o número de que me lembro. Mas se foram 13, pode muito bem ter sido 13. E também estamos vendo as imagens que estão saindo da Arábia Saudita e os danos causados às bases lá. Então concordo com tudo que KJ disse. Isso é completamente contraditório a tudo que Trump disse em seu discurso sobre o quão bem-sucedidos os Estados Unidos têm sido na região. Então, sim, tem sido interessante acompanhar esses desdobramentos. É bem, KJ, eu só queria mostrar isso aqui. De acordo com a mídia iraniana, este é um resumo do que o Irã atingiu em cerca de o quê? 33 ou 34 dias desde 28 de fevereiro. 4 F-15, 3 no Kuwait, 1 em Teherã. Claro, o CENTCOM disse que foi fogo amigo, que as defesas aéreas do Kuwait confundiram algo do tipo. Agora, 2 F-16, incluindo um sobre Teherã, um caça F-18 e 2 F-35. Eles afirmam que os atingiram. Não estão necessariamente dizendo que os derrubaram ou causaram a queda, mas afirmam que os atingiram. Então, como isso se encaixa, KJ, na ideia de uma operação terrestre? Por que Donald Trump disse que seriam de 2 a 4 semanas para mandar o Irã de volta à Idade da Pedra? E ainda assim, os Estados Unidos acabaram de enviar milhares e milhares de paraquedistas e fuzileiros navais, aparentemente para alguma coisa. Enquanto isso, o Irã demonstrou que tem defesas bem pesadas ao longo da costa e consegue derrubar esses caças. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, quero dizer, como você apontou no gráfico, 9 jatos foram abatidos. Isso provavelmente representa mais de $1 bilhão em equipamentos, além de 5 sistemas de radar THAAD que parecem ter sido desativados. Eles literalmente tiveram que tirar de Pedro para pagar Paulo. Precisaram retirar o THAAD da Coreia e movê-lo, provavelmente para a Jordânia. E também sabemos que os AWACS foram desativados. Então, os Azul estão literalmente lutando às cegas. E, se você quiser pensar nisso como uma luta em jaula ou uma luta de artes marciais, eles não apenas foram cegados, e quando digo cegados, não quero dizer um corte, quero dizer algo como um descolamento de retina, mas também tiveram as pernas cortadas. Eles não têm mais suas bases. Os braços deles estão cansando. Já não são mais capazes de bloquear de forma eficaz. Na verdade, Hossi publicou recentemente um artigo sobre o cronograma previsto de esgotamento dos principais interceptores, e nada disso parece bom.
Todos estão caminhando para o esgotamento. Então, tendo perdido as pernas, estando cego e com os braços já incapazes de bloquear, se você acha que pode ir para o chão e ter um jogo de solo, acho que isso é um ato de loucura, porque é exatamente o que o Irã quer. É exatamente onde o Irã terá a maior vantagem. Você sabe, eles têm um exército extraordinariamente grande. E se você enviar alguns milhares de Rangers e fuzileiros navais, a 80 Bessida, a Sempi-Pirmeiba, não acho que isso vá fazer diferença. Na verdade, será uma missão suicida. Então não está claro o que os Estados Unidos estão planejando com esse ataque terrestre. Mas eu me lembro de Douglas MacArthur, que disse que qualquer um que pense em travar uma guerra terrestre na Ásia precisa ter a cabeça examinada. Isso vindo do próprio MacArthur, que realmente fez isso. Portanto, acho que é um ato de loucura. Acho que é uma missão suicida. Não tenho a menor ideia de qual é o plano ali. Mas se a guerra aérea e a guerra naval servirem de indicação, qualquer tentativa de ataque terrestre resultará em uma catástrofe militar ainda maior. Sim, e Alina, eu só queria mostrar isso da Al Mayadeen, porque eles têm uma imagem circulando que mostra o que parece ser o assento ejetor, ou um deles, dos 2 tripulantes. E não só isso, Alina, eles também estão afirmando que o Irã derrubou um F-35, um caça furtivo, no centro do Irã nas últimas 24 horas. Isso ainda não foi confirmado. Não está claro se é israelense ou dos Estados Unidos. Quero dizer, é obviamente uma aeronave de combate fabricada nos Estados Unidos, mas tanto Israel quanto os Estados Unidos possuem de. Isso não foi verificado, nem pelo lado dos Estados Unidos, nem pelo lado israelense. Mas ainda assim, este parece ser um dia desastroso. Fico me perguntando, o que você acha que está passando pela cabeça deles agora? Considerando que há a promessa de que isso vai durar de 2 a 4 semanas, do Império de Israel, enquanto esses acontecimentos continuam surgindo. Eles continuam acontecendo. E muitos observaram no Telegraph e em toda a grande mídia que parece que Trump está na defensiva e que ele e sua administração parecem desesperados neste momento, sem uma saída. Sim, eu concordo. É interessante ver o que os Estados Unidos estão tentando alcançar neste momento. Se eles partirem para uma invasão terrestre, ou, continuarem bombardeando o Irã até a aniquilação, ou melhor, de volta à Idade da Pedra, como o Trump realmente disse em seu discurso outro dia, a principal ambição deles agora, pelo que vejo, é causar o máximo possível de dano e destruição ao Irã. Isso significa destruir sua infraestrutura, especialmente a infraestrutura petrolífera. Estamos vendo, obviamente, a destruição de universidades e hospitais. Eles até bombardearam, acho que era um centro de pesquisa sobre o câncer. Então, toda a base da coalizão Israel-S1 neste momento, em sua guerra imperialista contra o Irã, é fundamentalmente causar o máximo de catástrofe humanitária possível ao povo iraniano. Mas dado o fato de que não há outra maneira de realmente alcançarem seu principal objetivo, que era a mudança de regime e que obviamente já foi descartado, praticamente desde os primeiros dias dessa ofensiva violenta contra o Irã, até mesmo por Netanyahu, a ideia é tentar bombardear o Irã, destruir o máximo possível de sua infraestrutura para, pelo menos em sua visão, fazer o Irã retroceder várias décadas e obstruir sua posição geral dentro do BRICS, sua aliança com a China e, em certa medida, sua capacidade de evoluir em termos da iniciativa do Cinturão e Rota, da Rota da Seda Digital e de todos esses outros fatores que fazem parte de seus acordos comerciais com a China. Porque é exatamente isso que os Estados Unidos estão tentando alcançar neste momento. Eles vão realizar uma invasão terrestre? Quero dizer, isso só levaria a uma situação de baixas em massa.
Qualquer operação desse tipo causaria enormes perdas para os Estados Unidos, porque os iranianos estão muito bem preparados para isso. Mas, como o KJ também disse, os Estados Unidos, assim como Israel e a infraestrutura militar ocidental, em geral, estão perigosamente com poucos sistemas de defesa que possam oferecer qualquer proteção real ao seu pessoal militar em um cenário como esse. E claro, além do fato de que os Estados Unidos e sua capacidade de defesa em baixa, eles nem sequer têm mais seus sistemas de radar totalmente operacionais. Então, isso seria, na verdade, uma catástrofe enorme para os Estados Unidos. Do jeito que vejo as coisas daqui para frente, minha interpretação pessoal é que eles vão tentar desmantelar o máximo possível da infraestrutura do Irã para, essencialmente, provocar uma crise econômica no país. Porque, novamente, precisamos lembrar que o Irã é um país que vem enfrentando 47 anos de sanções, com um mecanismo de retomada que foi reimposto em outubro de 2023. E veja bem, esses mecanismos de retomada não são apenas um tipo qualquer de sanção, né? Essas são sanções multilaterais da ONU que obrigam legalmente todos os Estados-membros a, essencialmente, impor um embargo ao Irã. A China e a Rússia, assim como alguns outros países, já disseram que não irão cumprir isso. Já começamos a ver isso se manifestar, mas obviamente há repercussões econômicas para o Irã. Então é isso que eu acho que os Estados Unidos tentarão fazer, e já estamos vendo sinais disso. Considerando que as forças civis e a infraestrutura vis apenas nos últimos. É bem, KJ, mas a que custo, hein? Como eles sempre dizem, como a grande mídia ocidental gosta de dizer sobre a China, sempre que ela faz algo benéfico para sua sociedade e seu povo, mas a que custo? Então, a que custo aqui, ao continuar nesse caminho? Especialmente como a Alina disse, o que eu acho 100% correto. Eles vão continuar tentando destruir o Irã, mandar o Irã de volta à Idade da Pedra, como Trump disse. Mas o Irã continua revidando. Quero dizer, olhe para o Kuwait. Há uma refinaria de petróleo no Kuwait, pegando fogo depois dos últimos ataques do Irã. E então, como eu disse antes, eu procurei isso, Bahrein. Eles estão começando a atingir empresas dos Estados Unidos no Golfo e começaram com a Amazon Web Services e a Oracle no Bahrein. É um grande alvo, o centro de computação em nuvem da Amazon Web Services lá, porque é um grande empregador. E nós já sabemos que o preço do petróleo Brent está em cerca de $140 por barril agora, e só tende a subir. As pessoas estão falando sobre o aumento dos custos dos alimentos. A própria Amazon impôs uma taxa sobre os vendedores, 3,5%. Então há custos enormes associados a isso, KJ. O que você acha disso? E provavelmente há outros que eu não mencionei. Acho que se a questão for quem pode suportar mais dor econômica, o Irã leva vantagem. Mais uma vez, mesmo na esfera econômica, ele tem domínio sobre a escalada. Como você mencionou, o Irã já atingiu as refinarias e os campos de petróleo e gás no Catar e na Arábia Saudita. Ele tem potencial para atingir usinas de dessalinização se suas próprias usinas forem atacadas. Tem capacidade de interromper não apenas o fornecimento de petróleo, mas também todos os precursores dos quais o petróleo depende, além de outros insumos industriais, como hélio e fertilizante de ureia, que são fundamentais para o funcionamento da economia global. Portanto, penso que se os Estados Unidos quiserem transformar isso completamente em uma disputa de estrangulamento, o Irã já tem os Estados Unidos e as potências ocidentais em uma posição de sufocamento. Não acredito que qualquer tentativa Focran resultará em uma vantagem estratégica para os Estados Unidos. Acho que, na verdade, eles terão que desistir, e desistir em breve. Sim, quero mostrar algo. Alina, eu sei que você queria falar um pouco sobre o desespero que está vendo de todos os lados da esfera imperial, Sassimems anglo-europeia. Bem, aqui está o que Donald Trump disse hoje. Mais palavras dele no Truth Social. Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente abrir o Estreito de Hormuz, pegar o petróleo,
fazer uma fortuna, seria um jorro para o mundo. E o que é tão chocante nisso, Alina, é que embora ele tente soar como um vendedor, no fim das contas, parece bastante desesperado dizer, com um pouco mais de tempo. Quase parece que há uma necessidade constante de justificar o que está acontecendo. E há muita desordem em curso. Mediadores estão dizendo que não há mais negociações. Chegaram a um beco sem saída. Apesar de Trump afirmar que o Irã está implorando, ligando e tudo mais. Todos os sinais apontam para essa guerra. E as consequências dela só vão piorar. O que você está observando em relação a esse desespero? E como tudo isso se encaixa no Oriente mais recente? Certo, então eu realmente quero continuar a partir do ponto da KJ. Antes de tudo, eu concordo completamente que o Irã tem, neste momento, a capacidade de superar, digamos, os Estados Unidos e todo o Ocidente. Para começar, eu estava lendo, e isso já é bastante comum neste ponto, que os Estados Unidos estão enfrentando dificuldades. Não apenas faltam a eles a base industrial necessária para atender às demandas de guerra na Ásia Ocidental, como também não consegue suprir as necessidades de seus aliados da OTAN em geral. Quer dizer, eu estava lendo um artigo publicado pela Político há apenas algumas semanas dizendo que seus aliados estão em choque e espanto neste momento. Porque armas que eram destinadas à Ásia e à Europa foram redirecionadas para a Ásia Ocidental. Isso acontece fundamentalmente porque os Estados Unidos não têm capacidade industrial para produzir em massa o suficiente para atender às necessidades de sua própria guerra, obviamente contra o Irã neste momento, bem como as necessidades de seus aliados. O país também está ficando sem suprimentos de terras raras, setor que a China claramente domina. Acho que li que os Estados Unidos têm cerca de 1 mês e meio de reservas de minerais de terras raras para atender às suas próprias necessidades. Na verdade, apenas nos últimos meses, os fornecedores de empresas aeroespaciais e de defesa tiveram que recusar compradores porque estão ficando sem suprimentos. Portanto, trata-se de toda a OTAN e do complexo industrial ocidental, por assim dizer, que não consegue atender às próprias necessidades. No entanto, eles estão ganhando muito dinheiro com suas ações. O valor delas está aumentando drasticamente devido à crescente demanda. Mas é assim que os Estados Unidos ganham dinheiro. Lucram com a acumulação desse capital nas ações. Mas a realidade é que eles não apenas carecem de uma base industrial, como também não têm os recursos necessários para continuar esta guerra. E como o KJ também disse, o Irã, na verdade, não sofreu perdas significativas em seu comércio internacional. Seu comércio, especialmente com a China, continuou tão normal quanto era antes da guerra. Já para o Ocidente, o que inclui a Europa e os Estados Unidos, isso mudou significativamente. Então veja, o Irã consegue manter seu comércio. Na verdade, foi relatado que eles estão lucrando mais agora com o petróleo, fundamentalmente porque os preços do petróleo subiram tanto quanto subiram, embora, obviamente, existam acordos em vigor. Mas, ainda assim, é isso. Sabe, isso está criando um tipo de situação em que o Irã sairá disso muito mais forte do que o Ocidente, considerando o fato de que é uma economia autossuficiente. E essa autossuficiência nasceu do regime de sanções. Além disso, o KJ mencionou a questão dos fertilizantes. Estamos vendo no Ocidente agora, e até mesmo nos Estados Unidos, que há dificuldade em obter acesso a fertilizantes. Já vimos isso antes, obviamente, com a guerra entre Ucrânia e Rússia, porque os dois maiores produtores são a China e a Rússia. O que isso significa para a agricultura e o cultivo? Estamos vendo agricultores nos Estados Unidos que, neste momento, estão enfrentando grandes dificuldades apenas para atender às suas próprias necessidades e demandas. Então é isso que está acontecendo atualmente no Ocidente, enquanto o Irã consegue, em grande parte, se sustentar. Ele tem a capacidade de resistir a essa agressão. Foi construído para uma economia de guerra, ao contrário do Ocidente.
Agora, em relação ao desespero, algo que eu queria mencionar é que estamos vendo a Europa, neste momento, provavelmente ser atingida ainda mais duramente do que os Estados Unidos, principalmente por causa de sua localização geográfica. Eles estão fazendo todas essas declarações de que não vão participar dessa guerra, supostamente tentando se apresentar como soberanos em relação aos Estados Unidos. E veja, nós vimos Meloni declarar que a Sicília basicamente não seria usada e assim por diante. Mas, na verdade, quando você observa o que está acontecendo agora, e não sei se o KJ quer explorar isso, mas posso entrar um pouco mais nesse assunto conforme avançamos, o que está acontecendo nos bastidores, e o que eu acho que realmente define o desespero do Ocidente, é que eles estão atualmente se preparando para operações pós-cessar-fogo no Estreito de Hormuz. Então, o Reino Unido hoje, na verdade não, ontem, 1º de abril, realizou conversas com cerca de 40 outros países para formar uma coalizão a fim de garantir, ou melhor, restaurar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. E com isso, há um processo em 2 etapas. Eles disseram que a primeira fase envolveria a entrada militar da UAE e dos estados do Golfo no Estreito de Hormuz para destruir as minas aquáticas colocadas pelas forças armadas iranianas como medida defensiva e, em seguida, escoltar embarcações através do estreito. Isso é diretamente antitético aos objetivos estratégicos do Irã nesta guerra, já que o país declarou que a atividade marítima no Estreito de Hormuz mudou permanentemente, que pedágios serão impostos e pagos ao Irã, os quais o Irã então utilizará. É basicamente uma forma de sanção. Vai usar essas sanções para reconstruir sua economia. E então você tem a UE tentando mostrar que, não vamos apenas ouvir os Estados Unidos, temos um senso de soberania e assim por diante. Isso é apenas encenação. Mas, nos bastidores, se você observar o que está acontecendo no Mediterrâneo Oriental, a armada europeia que está sendo formada lá, eles estão se preparando em algum momento nas próximas semanas para entrar no Estreito de Hormuz. Essa será a próxima etapa, e é interessante ver como isso vai se manifestar. Não quero continuar falando muito extensamente sobre isso, mas podemos continuar discutindo à medida que avançamos. Mas isso serve apenas para destacar o desespero, porque a UE, neste momento, está tentando entrar nesse conflito por meios mais legais, usando, obviamente, o direito do mar, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e a liberdade de navegação, sob o artigo 48, acho, ou talvez 44, não me lembro. Mas a própria UE está completamente desmilitarizada e depende dos Estados Unidos para se reconstruir. Ela não tem capacidade industrial e, ao mesmo tempo, está tentando antagonizar o Irã em um momento em que não pode suportar economicamente os choques comerciais estão atingindo a UE. As operações pós-cessar-fogo, KJ, parecem um pouco prematuras. E ainda assim, é exatamente isso que está acontecendo. Mas sim, qual é a sua reação a isso? O que alguém pode fazer? Os Estados Unidos não têm ideia do que fazer quando se trata do Estreito de Hormuz e do controle do Irã sobre ele. O Irã declarou que o Irã e Omã determinarão o que acontecerá no Estreito de Hormuz daqui para frente. E ponto final. Essa é a nova lei dessa via marítima territorial. Qual é a sua reação ao que a Alina disse sobre isso? What's your reaction to anything Alina said in this? Well, I agree with Alina, and if the US... Bem, eu concordo com a Alina. Se os Estados Unidos ou o Ocidente impuserem sanções econômicas significativas ao Irã, a única forma, ou uma das principais formas, de o país tentar recuperar esses custos será cobrando pedágios no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, se pensarmos no petróleo como o sangue vital do capitalismo, é como sua artéria carótida. E o Irã basicamente colocou o dedo nessa artéria e disse, nós a controlamos. Acho que há muito, muito pouco que a União Europeia possa fazer. Certamente, os Estados Unidos não podem fazer nada, e não consigo imaginar que a UE possa também. A primeira coisa é que eles não vão abrir o estreito enviando navios de guerra.
open up the strait by sending naval ships. It's not simply a matter of demining, their drones, Não se trata simplesmente de desativar as minas dos drones deles, os drones subaquáticos. Toda a paisagem do estreito é repleta de ativos estratégicos e táticos iranianos, capazes de fechar completamente qualquer ponto daquela costa. Veja, é uma costa de 1.000 milhas. Especialistas disseram que para controlar o Estreito de Hormuz, seria essencialmente necessário controlar uma área do tamanho do Vietnã. Basicamente, seria preciso reiniciar o equivalente à Guerra do Vietnã. E mais uma vez, lembre-se de que toda a topografia do Golfo favorece o Irã. Ou seja, há cadeias de montanhas que cercam toda a costa e o estreito como se fossem arquibancadas, ou até mesmo um anfiteatro. Like a set of bleachers or even an amphitheater. And on the other side, on the Gulf side, on the Gulf state. E do outro lado, no lado do Golfo, nos estados do Golfo, é basicamente uma planície costeira ou aluvial, uma planície aluvial plana. Então, puramente do ponto de vista geográfico, o Irã não apenas tem a vantagem, mas também possui uma espécie de geometria fractal, que lhe permite ter uma presença e uma capacidade de projeção de força incríveis em toda aquela área. Qualquer ideia de que algum tipo de armada naval ou presença terrestre vá mudar algo no estreito está absolutamente errada. É completamente equivocada. Portanto, não acho que isso vá acontecer. Acho que a Kuwait está, sonhando acordada neste momento. Eles realmente perderam o fio da meada. Sim, e Alina, você sabe, há um padrão que está ficando claro. Que embora os Estados Unidos tenham afirmado inicialmente que queriam promover uma mudança de regime, agora Trump está dizendo que isso já aconteceu e que nem era o objetivo. Parece haver uma grande desordem, até mesmo dentro das fileiras dos Estados Unidos. Durante a noite, nas últimas 24 horas, tivemos Pete Hegseth, o secretário de Defesa, ou como ele mesmo se chama, secretário de Guerra, demitindo 12 generais de alta patente, incluindo o general Randy George, que era o chefe do exército dos Estados Unidos. E havia rumores de muita discordância sobre como a situação no Irã está se desenrolando. E então você tem uma dinâmica completamente oposta. Você tem pessoas como Abbas Araghchi nas ruas com o povo iraniano. Os iranianos estão lá fora todos os dias. E aqui está o que ele disse sobre a ponte que foi bombardeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel, a ponte inacabada. Ele disse: atacar estruturas civis, incluindo pontes inacabadas, não fará os iranianos se renderem. Isso apenas transmite a derrota e o colapso moral de um inimigo em desordem. Cada ponte e edifício será reconstruído de forma mais forte. O que nunca se recuperará é o dano à reputação dos Estados Unidos. Então, há um certo contraste aqui, Alina. Não sei se você quer comentar sobre isso e o que considera significativo. Então, o que foi significativo sobre o que aconteceu em relação aos militares? Obviamente, Hegseth ter essencialmente demitido pessoal importante dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos em um momento de guerra. Acho que isso diz muito sobre os conflitos internos que estão ocorrendo atualmente entre o governo Trump e o aparato militar. Porque, em última análise, no fim das contas, o trabalho das Forças Armadas é garantir que elas sejam capazes de realizar operações com sucesso. E eles podem ver que o que está acontecendo atualmente na região, obviamente em sua guerra contra o Irã, por todas as razões que mencionamos até agora, é uma operação fracassada. E ainda assim, em vez de se afastar do conflito, de se afastar da guerra, vimos Trump falando sobre continuar por mais um período significativo, talvez mais um mês, enquanto mobiliza todo esse pessoal. De uma perspectiva logística, se você está nas Forças Armadas, a abordagem de bom senso seria encerrar essa operação. No entanto, infelizmente, os militares não são um ator neutro. Eles fazem parte de uma máquina imperialista maior, os Estados Unidos. São movidos por motivações completamente diferentes, que são, é claro, a manutenção da hegemonia global e a projeção imperialista no exterior.
O Irã está na linha de frente disso, em termos do que representa no quadro mais amplo, seu papel no BRICS, seu papel no desenvolvimento de uma nova infraestrutura que contornaria o sistema financeiro ocidental. A ameaça ao petrodólar, que é praticamente a espinha dorsal dos Estados Unidos, a base do que sustentou o imperialismo americano, é significativa. Sem a dominância do dólar, não há como continuar financiando o déficit dos Estados Unidos. É preciso uma economia estável e um dólar estável para manter o enorme investimento no capital americano e nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que, por sua vez, permite que o país continue promovendo os tipos de guerras e a hegemonia global dos quais depende. E agora o Irã, por meio de sua aliança com a Rússia e a China, bem como do projeto dos BRICS, está ameaçando justamente essa base. Então, no fim das contas, sabe, os Estados Unidos, ou melhor, acho que as figuras mais poderosas dentro dos Estados Unidos, os atores corporativos que atuam nos bastidores, não se alinham com essa lógica. Seus motivos não se alinham com os do setor militar, que é fundamentalmente voltado para, sabe, vencer guerras. Enquanto isso, os Estados Unidos, neste momento, são guiados pela ideia de que precisamos enfraquecer, mirar e cercar a China o máximo possível. E estamos dispostos a ir até onde for necessário para alcançar esses objetivos. O que estamos vendo agora são essas contradições internas se manifestando dentro do próprio establishment. Essa é a minha crença, de qualquer forma. E isso vai continuar acontecendo, porque, em última análise, o aparato militar e aqueles no poder movidos pela ganância corporativa representam, neste momento, duas ideologias totalmente diferentes e conflitantes. Então, essa é mais ou menos a minha interpretação disso. Sim. E KJ, você sabe, os Estados Unidos, com todo esse caos que assola a economia e a classe política do país, costumam falar sobre o Irã como se fosse uma entidade isolada, ou, quando mencionam mais alguém, são os chamados proxies terroristas, que estariam supostamente apoiando. Mas o que vimos, eu acho, é que não apenas houve uma mudança real, e vou mostrar as imagens do que está acontecendo com Israel agora, porque cada ataque contra Israel está sendo coordenado pelo Hezbollah, que teve um ressurgimento que acho que ninguém esperava. E agora, é claro, o Ansar Allah, conhecido como os Houthis, também está na guerra, atacando diretamente Israel e ameaçando fechar o Estreito de Bab al-Mandeb. Como a Alina mencionou anteriormente, a China ainda oferece uma cooperação econômica absolutamente crucial ao Irã, comprando suas exportações de petróleo em quantidades massivas. Mas o Irã está longe de estar sozinho. Como isso muda o cálculo? Porque os Estados Unidos e Israel precisam falar sobre o Hezbollah. Eles estão tentando invadir o Líbano e estão tendo muita dificuldade em fazê-lo. No entanto, os Estados Unidos não gostam de reconhecer nada disso. Estão olhando para o Irã como uma entidade singular que tentam destruir, e de muitas maneiras parecem ter uma visão limitada. Quais são seus pensamentos e reações a isso? Sim, acho que você está absolutamente certo. Os Estados Unidos realmente têm uma visão limitada. Eles têm uma concepção completamente equivocada do campo de batalha, dos atores envolvidos e da forma como se relacionam. Dá para perceber isso desde o início, desde o começo do ataque dos Estados Unidos ao Irã, quando acreditaram que poderiam realizar um único ataque de decapitação que desativaria completamente o Irã e o abriria para a mudança de regime que vinham fomentando internamente. Isso é totalmente equivocado, porque, como sabemos, o Irã preparou essa defesa em mosaico que resiste à decapitação por meio de uma forma descentralizada de comando militar. Eu comparo isso a uma estrela do mar. Você não pode decapitar uma estrela do mar. Se você atacar uma estrela do mar e conseguir cortá-la, ela simplesmente se regenerará em várias estrelas do mar. Então, toda essa noção de decapitação, o que os Estados Unidos chamaram de batalha a armar, ou o que é popularmente conhecido como choque e pavor, não funcionou.
and then the errors compound from that point forward. E então os erros se acumulam a partir desse ponto. Assim, o Irã conseguiu escalar primeiro horizontalmente e depois subir ainda mais na escala de escalada. E, em particular, na esfera econômica, o apoio da China, econômico e político, bem como, por exemplo, em ISR, com o sistema de navegação Beidou, tem sido fundamental. Mas os Estados Unidos também falharam em compreender que o Irã não está mais isolado. Não é uma entidade que possa simplesmente ser decapitada, isolada e eliminada. Ele tem não apenas aliados econômicos, também aliados militares. E se observar o Bab el-Mandeb, que atualmente e sob ameaça, mesmo enquanto o Estreito de Hormuz está sob total controle do Irã, eles criaram um impasse para si mesmos, do qual eu realmente o que saibam como sair. Eles literalmente se colocaram em uma situação sem saída. E a última observação que farei é realmente sobre essa forma de enquadrar o Irã como, entre aspas, terrorista e fomentador de procuradores terroristas, se é que há algo disso. Nós sabemos quem é o verdadeiro terrorista global. Acho que os próprios iranianos foram submetidos a décadas de terrorismo por um procurador dos Estados Unidos, ou seja, o regime Pahlavi. Portanto, acredito que essa inversão total, o preto é branco, o alto é baixo, o esquerdo é direito, é a razão pela qual os Estados Unidos e seus aliados estão enfrentando uma derrota estratégica hoje na Ásia Ocidental, porque simplesmente não têm nenhuma noção da realidade. Qualquer afirmação dos neoconservadores de que eles criam a própria realidade mostrou-se completamente, absolutamente fraudulenta e falida. Sim, sim, bem, Alina. De muitas maneiras, a afirmação de controle sobre o Estreito de Hormuz tem o efeito oposto ao de isolar o Irã. Agora, o Irã tem tanta influência na estrutura econômica global que os países estão sendo obrigados a ir até o Irã e dizer: ei, como podemos chegar a um acordo? Um arranjo que nos permita realmente mover nossos petroleiros e embarcações comerciais por essa via marítima. As Filipinas estão fazendo isso, assim como países europeus e a Índia. Tantos países têm procurado o Irã dizendo: ei, precisamos disso, ou estaremos em sérias dificuldades econômicas. Como podemos agir de acordo com suas regras? E o Irã responderia: nossas regras são justas. Este é um canal marítimo territorial ao largo da nossa costa, parte das nossas águas soberanas. O que você diria? Como vê esse desdobramento? Podemos perceber o que está na mente dos Estados Unidos, da Europa, de todo o Ocidente coletivo, o Estreito de Hormuz. Eles não conseguem tirar isso da cabeça por causa da importância real que isso tem. Sim. Então, ironicamente, um dos principais motivos, como mencionei antes, para essa guerra ter ocorrido contra o Irã é, obviamente, restaurar o sistema do petrodólar e lidar com a ameaça que o Irã representa para ele. O interessante agora é que, na verdade, isso acabou acelerando o enfraquecimento do sistema do petrodólar. Porque o que estamos vendo é que, como eu disse antes, o que antes era uma tática de guerra, tomar o controle do Estreito de Hormuz, agora está sendo aprovado pelo parlamento iraniano e vai se tornar uma lei oficial. Como você disse, eles vão basicamente controlar o Estreito de Hormuz e haverá pedágios efetivos, pedágios sancionados essencialmente, que deverão ser pagos ao Irã se você quiser passar pelo Estreito de Hormuz. E então, curiosamente, o que isso realmente fará? Isso não apenas fortalece a posição do Irã em termos de sua capacidade de se restaurar economicamente como país, mas também se torna uma forma de pressão contra os Estados ocidentais, ao buscar remover ou enfraquecer o regime de sanções que foi imposto ao Irã até agora. Além disso, isso também prepara o terreno para que o yuan e outras moedas, especialmente o yuan, se tornem muito importantes no comércio de commodities, petróleo e fertilizantes. E já estamos vendo isso acontecer dentro dos estados do BRICS, especialmente em termos das relações entre China e Rússia.
Agora, o impacto dessa guerra no Estreito de Hormuz acabou consolidando exatamente aquilo que os Estados Unidos tentavam impedir. Também quis chamar a atenção para a situação da economia norte-americana, que está enfrentando dificuldades significativas. E isso é importante quando discutimos suas ambições mais amplas na região, mas também sua capacidade de projetar poder. Na verdade, houve alguns relatórios, bem, não exatamente relatórios, mas a planilha de balanço de pagamentos produzida pelo Tesouro, que constatou que, e isso não é exatamente novidade, eles haviam declarado insolvência técnica. Agora, essa é uma terminologia um tanto problemática, porque os Estados Unidos não podem, tecnicamente, ficar insolventes. Mas o que isso significa é que o país está atualmente enfrentando uma enorme crise fiscal, com cerca de 6 trilhões em ativos de capital e aproximadamente 136 trilhões em passivos. Nesse balanço, foram incluídos todos os valores referentes à Previdência Social, ao Medicare e assim por diante, que até então sempre haviam sido excluídos. Agora, por que isso foi incluído? Foi incluído fundamentalmente porque já não se considera sustentável continuar na direção impulsionada pela dívida em que os Estados Unidos se encontram atualmente. E, dado o fato de que estamos chegando a um ponto em que esses pagamentos da Previdência Social precisam ser cumpridos, isso está se tornando insustentável. Na verdade, eu estava lendo justamente esta semana que, por causa da guerra no Irã, os Estados Unidos estão enfrentando uma inflação massiva. O Federal Reserve não vai recorrer ao afrouxamento quantitativo, porque se o fizesse, na verdade agravaria ainda mais a desvalorização do dólar. A demanda por títulos do Tesouro também enfraqueceu justamente nesta semana, obviamente por causa da ameaça e do estado enfraquecido da economia dos Estados Unidos. E isso é novamente problemático para os Estados Unidos porque o país precisa desse investimento constante em seus títulos do Tesouro para se financiar. Obviamente, isso também está provocando um aumento no rendimento de sua dívida existente, o que essencialmente significa que os Estados Unidos vão se endividar ainda mais, sem conseguir gerar o tipo de receita necessária para se sustentar. Portanto, o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento é que o país enfrenta uma enorme crise fiscal. Sua bolha de dívida está aumentando drasticamente como consequência da guerra, o que, na verdade, está agravando ainda mais a situação. E à medida que essa perda continua, ela vai gerar ainda mais uma perda de confiança no dólar americano, o que, na verdade, está fortalecendo a busca por alternativas, observando blocos como o BRICS, observando, enfim, o mundo multipolar de uma forma diferente. Então, mais uma vez, estamos vendo como a tentativa dos Estados Unidos de impedir a ascensão do mundo multipolar acabou, na verdade, acelerando esse processo. E eu acho que essa é a maior perda que os Estados Unidos podem tirar dessa operação. Não há como enquadrar ou apresentar isso de uma forma que mude essa realidade material. Sim, ótimos pontos. E KJ, eu definitivamente quero que você entre aqui para reagir a isso no contexto desta situação. Veja, Donald Trump está pedindo ao Congresso para aumentar o orçamento militar para 1,5 trilhão de dólares, enquanto corta programas domésticos. O interessante sobre o que ele está pedindo, segundo o político, é que ele quer cortar programas domésticos que os próprios republicanos gostam. Eles são obcecados com a China, tecnologia e pesquisa. Querem que os Estados Unidos invistam em pesquisa e desenvolvimento científico privado, o famoso P&D, para fazer frente à China. E Trump quer cortar tudo. Ele quer cortar todo o financiamento para ciência, tecnologia, qualquer financiamento federal e também programas sociais. Então, 1,5 trilhão de dólares, além do ponto que a Alina acabou de mencionar, 1,5 trilhão para o setor militar. Qual é a sua reação a isso? Isso durante uma guerra que não está indo bem.
Bem, é como comer o próprio milho de semente ou queimar os móveis e a estrutura da casa para se manter aquecido. É completamente e totalmente autodestrutivo. Os Estados Unidos, sabe, acham que podem resolver tudo por meio do keynesianismo militar, ou seja, gastando cada vez mais com o setor militar. Mas existe uma verdadeira questão de armas ou manteiga. E se você corta os programas domésticos, mesmo sendo esse o pacto social fundamental, então não resta mais nada que vale a pena defender. E pode ser que o raciocínio seja: não nos importamos, contanto que nossa elite oligárquica e plutocrática esteja feliz, continuaremos até tudo desabar. Mas acho que isso é extraordinariamente insensato. But I think that is extraordinarily foolhardy. Regarding what Alina said, she's absolutely correct. Em relação ao que a Alina disse, ela está absolutamente certa. Tradicionalmente, as pessoas calculam a dívida nacional dos estadunidenses em cerca de 38 trilhões de dólares, mas na verdade ela está muito mais próxima de 136, 137 ou 138 trilhões. Em outras palavras, há cerca de 100 trilhões de dólares em dívidas que foram ocultadas. O motivo disso é que os Estados Unidos, ao calcular sua dívida e ajustar seu orçamento, utilizam a contabilidade de caixa, o que é um completo absurdo, porque se você tem uma empresa com faturamento superior a 5 milhões de dólares, é obrigado a usar a contabilidade de competência. Esse método leva em conta as dívidas futuras e oferece uma visão muito mais ampla, que inclui o panorama da dívida e as obrigações assumidas no momento em que surgem, e não apenas quando o dinheiro efetivamente muda de mãos. E assim, sim, os Estados Unidos estão enfrentando uma crise fiscal crítica. Tecnicamente, o país está insolvente. Tradicionalmente, ele tem lidado com isso por meio do que é essencialmente um esquema Ponzi, um esquema de confiança em que simplesmente continuam imprimindo e injetando mais dinheiro, esperando que as pessoas, apenas com base em suas garantias e declarações, continuem acreditando nisso. Mas em certo ponto, todo esse capital fictício, essa bolha fictícia, precisa estourar. E quando isso acontece, mina o cartão de crédito dos Estados Unidos, que é usado para financiar suas guerras sem limites. Tradicionalmente, os Estados Unidos tiveram esse cartão de crédito ilimitado, essencialmente imprimindo dinheiro ou títulos do tesouro, e o usaram para financiar suas guerras intermináveis. Mas esse cartão de crédito foi lastreado em petróleo, que também está ligado ao privilégio exorbitante ou ao status de moeda de reserva do dólar. Quando você começa a minar seu controle sobre a principal artéria do petróleo por causa da sua incapacidade de pensar de forma dialética, você enfraquece sua própria base, enfraquece sua segurança, que é a moeda de reserva, o privilégio exorbitante do dólar, e perde o controle sobre o fluxo global de petróleo. Portanto, tudo isso mostra que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para se autossabotar. É literalmente serrar o galho em que está sentado. E tudo se resume mais uma vez a uma incapacidade de pensar de forma sistêmica, de enxergar o quadro mais amplo e de pensar dialeticamente. Se o fizessem, se pensassem dialeticamente, mesmo que por um momento, e não apenas no sentido mais grosseiro de reação ou consequências não intencionais, mas realmente entendessem as coisas de uma perspectiva dialética, perceberiam que o presidente Trump está, na verdade, fazendo o trabalho de Deus ao tornar a China grande novamente e ao tornar o Irã grande novamente. Ele também está, mais uma vez, inadvertidamente descarbonizando a economia global. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E há algumas notícias de última hora aqui. De acordo com o New York Times, um segundo avião de combate foi realmente abatido durante o processo em que o F-15 foi derrubado. Esse avião de ataque A-10 Warhawk, segundo o New York Times, caiu perto do Estreito de Hormuz aproximadamente na mesma época em que o F-15E foi abatido sobre o Irã. Isso é o que afirmam autoridades dos Estados Unidos. E veja, nada disso está indo bem para os Estados Unidos e sua ordem unipolar, Alina. A própria inteligência norte-americana está avaliando isso.
E essa avaliação provavelmente é conservadora, provavelmente não é precisa. É certo que a inteligência dos Estados Unidos não tem boas informações sobre o Irã e suas capacidades. Disse que aproximadamente metade desses lançadores de mísseis ainda está intacta depois de mais de um mês de supostos ataques que deveriam tê-los dizimado e destruído, Alina. Então, o Irã está dizendo que pode manter isso por anos no Estreito de Hormuz, com a guerra seguindo na intensidade atual e com as capacidades que todos os lados estão demonstrando. Isso já está tendo um impacto enorme na ordem mundial como um todo. Há algo que você queira acrescentar sobre isso, considerando que esses são sinais muito sombrios e preocupantes? Sinais sobre os quais todos nós já falamos em vários programas, neste programa, em nossas respectivas plataformas. Mas talvez haja algo que ainda não discutimos, Alina, que você queira trazer aqui. Bem, eu também diria que, sabe, com base no que o KJ estava dizendo, esse tipo de continuação do declínio econômico, eu acho, dos Estados Unidos, para lidar com a crise fiscal de que falamos antes, eles não vão injetar dinheiro como fizeram no passado com a crise de 2008 e assim por diante. E, novamente, em 2020, na verdade em 2020, eles começaram o aperto quantitativo, mas você não pode simplesmente imprimir dinheiro sem, essencialmente, desvalorizar sua moeda, enfraquecer essa moeda, reduzir a demanda por ela, o que então permite continuar sua agressão imperialista no exterior. Então, o que eles vão efetivamente fazer é, como você disse, cortes massivos na Previdência Social, no Medicare e assim por diante. Isso vai impactar diretamente o povo americano. E está acontecendo em um momento em que eles já enfrentam uma deterioração significativa nas condições materiais por causa da guerra, da inflação, porque não conseguem fechar as contas. Como eu disse, muitas pequenas e médias empresas estão, na prática, incapazes de lidar com as implicações econômicas dessa guerra, assim como da guerra comercial. Mas por que isso importa? Porque isso vai causar conflito interno dentro dos próprios Estados Unidos. Você vai ver as pessoas se sentindo cada vez mais excluídas pelo Estado e, por isso, cada vez mais indignadas. Assim, os meios que os Estados Unidos conseguiram estabelecer até este ponto, criando programas de previdência social ou garantindo direitos e leis trabalhistas, todos esses programas que avançaram sob a influência de ideias mais à esquerda, socialistas, agora serão ainda mais desmantelados. E ao fazer isso, o próprio Estado perde sua legitimidade. O que veremos irão nos Estados Unidos e veremos mesmo acontecer também na Europa. E assim, eles nem conseguem lidar com sua própria crise fiscal em casa. Estão incapazes de atender às necessidades da guerra, a capacidade de produzir e até de entrar em guerra com seus adversários. E como disse Dani Haifong, estamos vendo, sabe, Trump, ou melhor, os Estados Unidos, tornando a China grande novamente. Na verdade, acho que o Financial Times publicou há apenas alguns dias um artigo que eu nem acreditei que estivesse no Financial Times. Sobre uma esta gorda versão de a perfil sucesso esse mundo. Quero dizer, esse é um tipo enorme de reconhecimento vindo de um veículo de mídia ocidental tradicional, porque, como dissemos, não há como os Estados Unidos ou a Europa conseguirem reafirmar seu controle sobre o Estreito de Hormuz novamente. O Irã vai ter controle total sobre esse território, mesmo que tentem alegar que isso é algum tipo de violação do direito internacional do mar, etc. Eles serão coagidos a firmar certos acordos. Serão coagidos a começar a pagar em yuan. Isso vai enfraquecer suas próprias moedas e suas próprias economias, e isso vai fortalecer o BRICS. No fim das contas, tudo que o Ocidente tentou impedir vai de fato se concretizar em algum momento. Sim. Esta é a guerra do Irã. Essencialmente, este é um artigo bastante decente do Financial Times, na verdade.
Porque, veja, a China está muito bem preparada para enfrentar toda essa tempestade, assim como o Irã e a Rússia. Os únicos que não têm reservas de petróleo, gás ou fertilizantes e que estão basicamente enfrentando dificuldades são todo o Ocidente. Eles perderam qualquer tipo de influência neste ponto para realmente impor qualquer uma de suas exigências. Então, acho que isso será muito interessante daqui para frente. Observar as implicações econômicas disso, como isso vai se manifestar internamente na Europa e nos Estados Unidos, porque acredito será algo muito caótico. Sim, KJ. Há algo que ainda não abordamos e que você gostaria de trazer? Porque veja, da última vez que conversamos foi no dia dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O primeiro dia, 28 de fevereiro. Eles destruíram a escola Manab. Mais de 170 meninas foram mortas. A moral foi destruída. Crimes de guerra foram cometidos. E os Estados Unidos saíram disso dizendo: nós dizimamos tudo. Matamos o Ayatollah Ali Khamenei. Matamos a maior parte da liderança deles. Eles achavam que levaria de 3 a 4 dias. 2 a 4 dias, acredito. E que tudo estaria resolvido. E aqui estamos nós, já bem dentro do segundo mês. É bem, sabe, voltando ao início da guerra, toda guerra foi criminosa de cima a baixo. É uma guerra de agressão, que é o crime supremo segundo o direito internacional, aquele destinado a conter o mal como um todo. E recentemente o secretário Rubio veio a público e disse que o Irã estava violando o direito internacional ao controlar o Estreito de Hormuz. Quer dizer, a ironia das ironias. A hipocrisia não tem limites. Mas voltando ao que foi dito antes sobre as condições nos Estados Unidos, as coisas não estão indo bem para a família americana comum. Cerca de 60% de todas as famílias não têm $1.000 em seu nome. 38% não tem nem $400, o que significa que qualquer, mesmo o menor, choque econômico inesperado pode basicamente levá-las ao limite e à situação de sem-teto. E Deus sabe que não faltam pessoas sem teto nos Estados Unidos. É literalmente um estado falido, uma situação de terceiro mundo. É um estado falido assim que você sai para as áreas urbanas dos Estados Unidos. E então, quando o presidente Trump fala sobre bombardear ou devolver o Irã à Idade da Pedra, isso por si só é uma promessa de cometer crimes de guerra. Que fique claro que Trump não é a única pessoa a falar desse jeito. Essa expressão foi criada por Curtis LeMay, depois adotada por Richard Armitage e James Baker, e até Colin Powell falou sobre transformar a Coreia do Norte em um briquete de carvão. Portanto, qualquer um que se espante com esse tipo de linguagem não está prestando atenção. Mas voltando a essa ideia de levar o Irã de volta à Idade da Pedra, quero dizer, para ser honesto, há uma grande parcela da população dos Estados Unidos que já vive em condições da Idade da Pedra. Se você for a alguns acampamentos de pessoas em situação de rua, verá que elas vivem pior do que viveriam na Idade da Pedra. E, portanto, acho que precisamos compreender essa realidade fundamental. Os Estados Unidos, como um império em declínio, estão piorando ainda mais a situação do próprio povo, ao mesmo tempo em que ameaçam não apenas cometer genocídio contra o povo iraniano, mas também devastar sua própria classe trabalhadora. A outra coisa que acho que ainda não mencionamos, mas que com pesar considero importante destacar, é que o risco de guerra, se isso continuar, não se limita apenas a mais desgaste ou tropas terrestres. Há também o risco de uma escalada nuclear. Tanto o Irã quanto os Estados Unidos são superpotências com capacidade nuclear. E a doutrina nuclear dos Estados Unidos basicamente se resume à ideia de que, se estivermos perdendo uma guerra, podemos usar armas nucleares para encerrá-la de forma tolerável. Isso está literalmente escrito preto no branco. É doutrina oficial. Portanto, esse é um perigo real. E estou muito preocupado, porque vejo que o subsecretário Kobe tem permanecido muito silencioso durante todo esse período. Mas esse silêncio, para mim, sugere manobras perigosas, porque ele é justamente quem defendeu o uso integrado de armas nucleares táticas em guerra.
the seamless use of tactical nukes in war. The last thing I want to say, and perhaps just to turn A última coisa que quero dizer, apenas para encerrar em um tom mais otimista, é que o presidente Trump é chamado na China de camarada Trump, porque, como já observamos antes, ele está tornando a China grande novamente. Ele desmantelou a base industrial dos Estados Unidos e administrações subsequentes continuaram esse processo. O próprio presidente Trump está, pelo que posso perceber, impulsionando o mundo em direção à descarbonização e à desdolarização, e está fazendo coisas extraordinárias para desmantelar o império. Portanto, nesse sentido, o presidente Trump, talvez inadvertidamente, talvez contra sua própria vontade, está fazendo o trabalho de Deus ao tornar o mundo um lugar um pouco mais seguro a longo prazo. perhaps a slightly safer place over the long term. Alina, vou deixar a palavra final com você, já que KJ teve a primeira palavra no programa. Há algo que você gostaria de acrescentar antes de encerrarmos? Não, eu concordo com tudo que KJ acabou de dizer. Acho que eu também acrescentaria que é muito interessante observar os Estados Unidos não avaliarem sua posição de forma dialética, mas no fim das contas precisamos nos lembrar de que as únicas pessoas que estão se beneficiando dessa guerra nos Estados Unidos são o complexo militar industrial, as grandes petroleiras, as big techs e, claro, o setor financeiro. Todas essas indústrias estão lucrando significativamente porque em uma economia que está essencialmente em colapso, uma que não tem base industrial e que na verdade não produz energia, trata-se no fim das contas de uma economia financeiramente capitalista. Para se sustentar, ele depende da criação de capital fictício, bolhas no mercado de ações, mercados de títulos e assim por diante. Porque se olharmos agora, os relatórios que chegam mostram que muitos títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão com menor demanda. Mas o que está em alta demanda? Títulos de outras instituições financeiras e também do complexo militar e industrial. Então eles estão ganhando muito dinheiro e a guerra gera lucro para as classes dominantes. Mas, no fim das contas, é a classe trabalhadora americana que vai arcar com esse custo. Todos esses são mecanismos usados para sustentar uma estrutura econômica em colapso, a menos que ela mude radicalmente. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, para mim, acho que o aspecto positivo, e vou encerrar da mesma forma que KJ fez, é que no fim das contas uma grande mudança está chegando, mesmo dentro do Ocidente. Vai haver, um impacto sobre a classe trabalhadora. A pressão sobre o bem-estar material deles se tornará tão grande, esse tipo de, luta interna, que pode realmente provocar mudanças, diferentes caminhos de mudança, mas também vai enfraquecer os Estados Unidos e sua capacidade de se impor globalmente. Lembro-me de Marco Rubio falando sobre tentar retornar à era colonial, porque obviamente foi o período em que eles conseguiram explorar de forma constante o sul global. Essa era está oficialmente morta. Quero dizer, mesmo quando o colonialismo formal terminou, o neocolonialismo na forma do FMI e do Banco Mundial continuou. Essa exportação de capital financeiro para o sul global foi o meio pelo qual a União Europeia e os Estados Unidos se sustentaram. Mas isso agora está se encerrando rapidamente. E os Estados Unidos, em sua tentativa de novamente, como eu disse antes, impedir isso, especialmente sob Trump, mas mesmo antes disso, enfrentaram o mesmo tipo de, comportamento criminoso, ou pelo menos do ponto de vista norte-americano, repercussões negativas, como vimos com a guerra na Ucrânia. Vimos a mesma coisa acontecer até mesmo sob o governo Biden, porque, no fim das contas, não há realmente diferenças entre os democratas e os republicanos. A principal agenda deles é servir ao mesmo tipo de necessidades imperialistas, por assim dizer. Então, é basicamente uma continuação da mesma agenda, é assim que eu colocaria. E isso está custando a eles o futuro dos Estados Unidos. Mas enquanto estiverem obtendo lucros rápidos, porque se você olhar para o Morgan Stanley, eles estão publicando pequenos folhetos dizendo que é um ótimo momento para investir,
Um ótimo momento para comprar ações e assim por diante. Eles estão ganhando dinheiro. É dinheiro rápido, mas isso não será suficiente para sustentar os Estados Unidos. Então, o que veremos no futuro é a ascensão da multipolaridade, o surgimento de alternativas que permitirão especialmente que os países do sul global, sufocados pelo domínio financeiro ocidental, finalmente respirem. E acho que é assim que devemos encarar esta guerra. Embora, é claro, ela vá trazer muita destruição, quando se lida com um império em colapso, é perigoso. Também é uma oportunidade que a mudança se manifeste. Sim, e acho que estamos definitivamente vendo isso com a retaliação do Irã, as ramificações globais e o que estamos observando no campo de batalha na região que os Estados Unidos e Israel abriram. Mas, dito tudo isso, acho que este é um ótimo ponto para encerrar. Quero agradecer a vocês dois por participarem. Vamos encerrar juntos. Quero garantir que as pessoas saibam que podem encontrar o trabalho da Alina na descrição do vídeo. Tanto o Substack dela, quanto o Instagram estão lá. E o KJ também aparece em vários lugares, então não deixem de procurar os trabalhos anteriores dele. Sem mais delongas, pessoal, cliquem no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda o algoritmo a continuar impulsionando o conteúdo. Estarei de volta amanhã, às 13 horas no horário do leste, 14 no horário do leste, com Marques Loboda, para uma atualização mais voltada à área militar. Na descrição do vídeo, vocês encontram o trabalho da Alina e todas as formas de apoiar este canal. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. And I will see you tomorrow. Bye-bye.